e que, em função da natureza especial das reuniões anteriores, e incluindo numa delas o meu atraso, não coloquei. Mas serei rápido aqui. Forte é a lembrança que a gente deve fazer. Quero recuperar aqui a lembrança, em efeméride, do primeiro ano da posse do confrade Moisés Ângelo de Moura Reis, 6 de fevereiro. Os 28 anos da posse de José Expedito de Carvalho Rego, terceiro ocupante da cadeira 2. Os 35 anos da posse de Paulo de Tarso Melo Freitas, quarto ocupante da cadeira 24. Os 21 anos do silêncio de Gerardo Magela Forte Vasconcelos, quarto ocupante da cadeira 22. Os 119 anos do nascimento em Teresina de Deolindo Augusto de Nunes Couto. Dia 9 de março, o Deolindo, segundo ocupante da cadeira 2. Os 108 anos de nascimento em Campo Maior, de Joaquim Raimundo Ferreira Chave, segundo ocupante da cadeira 23. Os 88 anos do nascimento em Jaú, São Paulo, de Liede Guidon, quinta e atual ocupante da cadeira 24. Os 9 anos do silêncio, aqui em Teresina, de Júlio Romão da Silva, terceiro ocupante da cadeira 31. Os 33 anos do silêncio do Rio de Janeiro, de Raimundo de Moura Rego, segundo ocupante da cadeira 7. Os 119 anos do nascimento em União, de Benedito Martim Napoleão, segundo ocupante da cadeira 11. Os 146 anos do nascimento em Teresina, de Heitor Castelo Branco, patrono da cadeira 37. Os 116 anos do nascimento em Piracuruca, de Hermínio de Moraes Brito Conde, segundo ocupante da cadeira 12. Os 139 anos do nascimento em Jerumenha, de José Manuel de Freitas, patrono da cadeira 1. Os 129 anos do nascimento em Oeiras, de Licurgo José Henrique de Paiva, patrono da cadeira 10. Os 25 anos da posse de Alcenor Rodrigues Candeira Filho, terceiro e atual ocupante da cadeira 19. Os 14 anos da posse de José Ribamar Garcia, quinto e atual ocupante da cadeira 11. E os 28 anos do silêncio, no Rio de Janeiro, de Cláudio Pacheco Brasil, segundo ocupante da cadeira 30. E os 11 anos do silêncio aqui em Teresina, hoje, os 11 anos de João Gabriel Batista, terceiro ocupante da cadeira 3. Vamos ao texto da ata, senhor presidente. Ata sumária da Assembleia Geral da Academia de Letras, Piauí de Letras, do dia 27 de fevereiro de 2021. Presidência de Zósimo e a minha secretaria. Presença: Dilson Lage Monteiro, Jonathan Barros Nunes, José Almário Melo Carvalho, José Tamabrio Costa, Moisés Ângelo de Moura Reis, Nelson Nery Costa, Otto Mário José Lustória Torres, Pínio da Silva Macedo. Lida a ata da sessão anterior por todos, foi aceita, é aceita. O presidente abre a reunião dizendo de sua alegria pela eleição de Luiz Ayrton para a cadeira 16 da APL, ressaltando o idem que muito engrandeceu a todos ter ele concorrido com o professor Carlos Evandro Martins Eulálio, pessoa cheia de grandes qualidades. Lembra que a pauta tem como ponto central a discussão e deliberação sobre a solicitação à Prefeitura de Teresina, um cadeão aqui, né? A Prefeitura de Teresina, do tombamento patrimonial histórico do antigo prédio do Meduna, do que chama o primeiro secretário, para ler a minuta elaborada pelo confrade Moisés Reis, previamente distribuída. Feita a leitura e aberta a discussão, ninguém mais quis debater o método do assunto, já bastante movimentado em sessões anteriores. Solicitação aprovada à unanimidade,
com os elogios merecidos pela boa fundamentação e escrita do documento. Facultada a palavra, sucessivamente, dela fazem uso a Elmar Carvalho, que faz uma breve, mas convicta dissertação sobre abre aspas, a divindade de Cristo, fecha aspas, a partir de leituras que fez em profundidade recentemente, inclusive, abre aspas, de São João Apóstolo, fecha aspas. Afirma e compartilha com os pares o seu sentimento de, abre aspas, conversão dia 22, e estou agora me confessando, fecha aspas. Repete por assim interpelado, aspas, sempre acreditei em Deus, agora o convencimento sobre a divindade de Jesus, fecha aspas. Mas dizendo que, abre aspas, ninguém pode tirar a fé de um homem sem ter nada para lhe dar em troca. Nada contra os ateus, fecha aspas, arrematou nosso confrade Elmar. Também disserta sobre o hospital da UFP, vinculado à rede de hospitais universitários federais. Realça o papel do professor Paulo Nunes no processo de criação da própria UFP, tio do atual diretor do referido hospital, Paulo Márcio Nunes. Nelson refere-se à fundação do primeiro curso de Direito do Piauí, hoje vinculado à Universidade Federal do Piauí, e que no próximo dia 25 de março completará 90 anos. Jonatas cumprimenta Elmar por sua conversão, abre e fecha aspas, e acrescenta velho bordão que diz, abre aspas, acredita em Alá, mas amarre o cavalo, fecha aspas. Diz também de sua muita tristeza pelo incêndio que destruiu as instalações de um estabelecimento comercial em Floriano, de pessoa muito ligada a si, contudo, satisfeito por saber que o confrade Francisco Valdeci Cavalcante está no circuito corporativo que acarretará medidas que mitiguem a vultosa perda patrimonial da proprietária prejudicada. Dilson parabeniza Luiz Ayrton, dá notícia de que o confrade Assis Brasil já tomou a primeira dose da vacina anti-Covid, informando que fez, ontem, abre fecha aspas, crônicas sobre Lima Barreto e a escrita deste sobre o barrense Taumaturgo de Azevedo, além de enredar sobre o valor da obra deste. Tudo realizando tudo isso, fazendo o confrade no escopo de sua oficina de trabalho e texto, aliás, apropriadamente chamada Entre Textos, oficina e portal articulados na rede mundial. Otto informa por que não pôde vir à última sessão e também diz de seu contentamento pela chegada de Luiz Ayrton à casa de Lucídio. Você que informa do lançamento da relevante obra O Suicídio do Escultor Sebastião Mendes de Souza, A Dor do Preconceito, em coautoria de Antônio Agenor Briquet de Lemos e Francisco Felipe Cunha Paz, lançado em Brasília. Trata-se de obra que retira do silêncio induzido e levanta a interdição no imaginário social local da figura do artista escultor negro piauiense, cuja mais notável obra foi a elaboração das portas da Igreja de São Benedito de Teresina, tombadas pelo IFAM. Artista que viveu em Teresina e na capital do Império, onde finou no século XIX. Plínio faz registro sobre o recente estudo publicado no JAMA, 17 de fevereiro último, sobre a eficácia da vacina D3 em pacientes com Covid internados no Hospital das Clínicas de São Paulo, estudo cuja elaboração tem entre seus autores a médica piauiense Marina Barguil Macedo, da equipe de pesquisadores e residentes de reumatologia do dito hospital. Sessão com trabalhos encerrados às 11h25, e deles fiz este relato. A palavra é sua, claro, caríssimo presidente. Muito obrigado, professor Fonseca Neto, pela leitura das efemérides e também pela leitura das atas das sessões anteriores de nossa academia. Então, coloco as atas em discussão. Não havendo quem queira discuti-las, coloco em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. As aprovam. Estão aprovadas as atas na sessão da Academia Piauiense de Letras. E vamos já passar a palavra aos confrades, a palavra aos confrades. Hoje nossa reunião é um tema livre, né, para cada um ficar à vontade e dizer o que quiser, dentro, naturalmente, daqueles 3 minutos. Deixa eu me inscrever,
Dona professora Eu Fídice. Quem me mais? inscrevo, presidente. Quem mais quer se inscrever? Professor João? Também me inscrevo. Também me inscrevo. Elmar. Quero me Itamar, inscrever também, presidente. Fonseca. Fonseca. Sim. Professor Pedro. Pedro da Silva Ribeiro. Então, os que estão presentes querem falar. Só não vi manifestação do nosso Felipe, nem do doutor Nelson, mas Felipe, mas ao longo da sessão poderão se manifestar. Então, eu queria inicialmente dizer o seguinte, vamos ler, porque são muito breves as comunicações via internet, mas a gente precisa ler. Esta semana ficamos no grupo da academia desejando o pronto restabelecimento do irmão do Dr. Nelson, que não está doente, graças a Deus, e nem esteve, com fé em Deus, não estará. Então, não lemos a mensagem e ficamos desejando o pronto restabelecimento dele. Na verdade, houve uma participação dele em uma reportagem Obrigado, presidente. da Rede Globo, e ele foi ouvido e fizemos o registro, o Dr. Nelson fez o registro, e aí alguém entendeu que ele estava doente e os outros seguiram sem ler a mensagem. Então, precisamos só ter esse cuidado. É uma mensagem que não comprometeu nada, nem compromete, mas pode acontecer de isso ocorrer em uma mensagem que traga alguma complicação. Quero informar também que no dia 20 de abril será a eleição para a cadeira 20, não é isso, Fonseca? Cadeira 20 da Academia. Cadeira 20. Cadeira 20, temos 5 candidatos inscritos e a eleição será dia 20. Então, quem puder votar já pode mandar o voto para a gente evitar a aglomeração nesse dia. E informar também que o doutor Luiz Ayrton agendou para o dia 13 de abril a posse dele na cadeira 16. 13 de abril será no formato virtual e esses detalhes estão sendo definidos, de horário, transmissão, essa coisa. Quero também cumprimentar a professora Fídice pela organização da sessão passada da Academia Piauiense de Letras em homenagem ao Dia da Mulher, com uma sessão muito bonita, muito prestigiada, muito bem organizada, muito bela. Então, professora, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo evento. Cumprimentar também o Dr. Nelson pelo lançamento do livro Vida e a Vida de Beethoven, que é um livro que ele organizou, um livro autobiográfico do sogro dele. Além de ter dado uma boa contribuição à literatura, fez também uma grande média com a doutora Lavínia e com a família inteira. Isso é que é ser sabido. Então, eu inicio a sessão de hoje, reiterando o pedido para que não se excedam nos 3 minutos, concedendo a palavra aqui, pela ordem, à professora Fídice. Bom dia, professora. Bom dia, quem eu ainda não cumprimentei. Quero, em primeiro lugar, justificar a minha ausência na reunião passada. Quero também me penitenciar, porque eu acho que fui eu que puxei essa história da saúde do doutor infectologista, irmão do doutor Nelson. Foi você não, filho. Foi você não. Tranquilo. Foi você não. Mas, de qualquer forma, todos que se manifestaram positivamente. Ninguém lamentou nada, todos nós só tivemos otimismo para passar à família. Bem, outro assunto que eu gostaria de colocar é entendendo que nossa academia é bem eclética, e isso é muito bom, porque eu sempre gostei de participar das reuniões, porque nelas eu aprendo bastante. E essa diversidade de conhecimentos dos colegas reunidos faz com que haja mais produtividade, a meu ver, para todos nós. Nós não batemos na mesma tecla. Nós temos um piano bem variado.
E um desses, eu faço referência aos colegas, aos confrades médicos, e todos aqueles que fazem parte da área de saúde. Tem me preocupado muito, e a minha família também, o fato de eu não poder estar saindo, porque não sou vacinada ainda, e tenho 75 anos. E vejo a possibilidade, sugiro, não sei se vai ser aceito, eu sugiro que os nossos confrades médicos tomem alguma atitude junto às autoridades, porque, a meu ver, de leiga, eu acho que está muito mal conduzido, porque nós estamos com tudo lotado, e o que é principal não vai verificado pelas autoridades. O transporte público continua lotado. Por que as farmácias, todas as lojas que estão abertas, têm uma lotação? Só pode entrar tantas pessoas. Por que no transporte público não existe essa lotação limitada, as cadeiras existentes? Então, eu acho que isso afeta as pessoas que menos devem ser afetadas, que são aquelas que têm que lutar diariamente pela sua manutenção. Então, eu gostaria de colocar aqui essa sugestão aos colegas médicos, aqueles que têm importância, que têm ligação mais com as autoridades maiores que tomam decisão, porque eu acho que isso afeta a nossa população, de um modo geral, a todos nós, porque a qualquer momento, qualquer um de nós pode adoecer e não vai ter espaço na rede de hospitalar do Estado. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Fides, pela contribuição e pela sugestão que traz a nossa academia, a nossa sessão. Eu passo a palavra, então, aqui, pela ordem do decanato, ao nosso eminente professor Pedro da Silva Ribeiro, a seguir o professor Jonatas. Primeiro, eu quero dar um bom dia aos nobres amigos, né, por esse tempo de ausência, que eu estive distante, porque durante um mês eu permaneci em Teresina. E lá, como trepado no 15º andar do edifício, não tinha aparelho nenhum de comunicação e nem técnica por parte do acadêmico, né, então fiquei afastado, justamente, à distância quando estava bem próximo. Ouvindo o Fonseca Neto aí, principalmente o nosso presidente, um fato me chamou a atenção, foi a referência ao nosso amigo e distinto confrade Itamar, quando ele foi citado como nobre cidadão originário do Vale do Fidalgo. E essas declarações, assim, extemporâneas, elas levam o indivíduo, muitas vezes, a despertar ao que está ao lado, né? Um complexo, às vezes, de inferioridade e não de satisfação. Como eu nasci lá no velho Porto Alegre, né, que hoje é cidade, ela fica às margens de um riacho, de nome Engano. E lá nós nunca dizemos o nobre cidadão originário do Engano, diz assim, beiradeiro do Vale do Engano, quer dizer, que não tem nada de elogioso. E, sem perceber, nós caímos no nosso complexo de inferioridade, né? Mas de que adianta reclamar? Pelo menos mencionar o fato não perde. Quer dizer, eu ainda quero continuar, por Fonseca Neto dirá certamente, orgulhe-se de ser um beiradeiro do Vale do Engano, sabe? O outro fato que me chamou a atenção desses problemas sociais é um texto que eu tive a oportunidade infeliz de ler na revista Veja. É uma bisneta do nosso grande e notável escritor Monteiro Lobato. Ainda sobre aqueles problemas de racismo e outras besteiras dessa natureza que eu não levo em conta. Ela se desculpando pelos trabalhos do pai e dizendo que está republicando as caçadas de Pedrinho, né, com as devidas correções. E eu fiquei assombrado. Como corrigir um texto de Monteiro Lobato? Seria a mesma coisa que alterar uma passagem do Sermão da Montanha, ou então o capítulo do Lusíadas sobre a Inês de Castro, né, quando Camões diz, estava vindo a Inês por que sossego. Certas coisas não se alteram, não tem o que alterar, ele pode ter cometido erro ou não cometido, não importa, não se toca, é intocável a obra de Monteiro Lobato. Principalmente, se já pensou se essa
se aventurar a tocar na Emília, no País da Gramática, uma das mais belas obras literárias até hoje publicadas neste país. Aquela passagem que ela fala das palavras arquivadas, né, como Oxalá, né, e assim por diante. Todos nós, quando temos a oportunidade feliz de ler um texto de autores que usam essas expressões, nós somos até, ficamos comovidos com a oportunidade que temos de ler textos dessa natureza. Porque quando nós assistimos a um programa de televisão, descobrimos com muita tristeza, por exemplo, que praticamente 99% desses radialistas dos grandes canais, eles não sabem distinguir, por exemplo, onde de aonde. Um é de verbo do lugar, o outro é uma locução que dá a ideia de movimento. No entanto, você diz aí, aonde você mora, onde você vai e assim por diante. Então, lê Monteiro Lobato, lê esses autores. José de Alencar, quando ele abre o Guarani com a descrição do Paquequera, um estudo de geografia que ele faz da área, com rara beleza, que poucos geógrafos são capazes de produzir uma página igual. Esses textos são intocáveis, na minha opinião. Eu lamento consideravelmente que essa pobre moça, né, querer se desculpar pelo avô, ou bisavô, aliás, desculpe, fala que está republicando o trabalho de Monteiro Lobato com as alterações devidas. Eu fiquei assombrado, né? Qualquer dia tem gente por aí tentando modificar outros textos. Era isso que eu tinha que falar. Eu já ultrapassei os 3 minuos. Mas, de qualquer forma, muito obrigado. Não tendo nascido na margem do Fidalgo, eu sou vaidoso do meu rego do engano. Muito obrigado, professor Pedro da Silva Ribeiro, um tema realmente muito relevante e que cabe uma reflexão da academia em momento oportuno sobre essa questão que o senhor levanta. E com engano ou sem engano, o fato é que a sua região vive nos ventos gerais. Eu passo a palavra ao professor Jonatas. Bom dia, colegas acadêmicos. Como é do conhecimento de todos, acredito, a Folha de São Paulo é considerada o jornal mais lido da América do Sul, não só do Brasil. Esse jornal está completando 100 anos. 100 anos. Inclusive, houve várias solenidades em São Paulo, no Rio, comemorativas. E como eu sou leitor há 40 anos, leitor quase diário da Folha, eu me dei ao trabalho e tenho a meu dispor o acervo da Folha, também a Folha digital, não só a Folha impressa. Eu me dei ao trabalho, dar uma olhada no passado da Folha nesses 100 anos e me detive muito na década de 40 em a edição da Folha, a edição diária já há muitos e muitos anos. No início era Folha da Noite, depois passou Folha da Manhã, depois eu acho que os proprietários disseram, olha, esse independente de Folha da Manhã ou Folha da Noite é a Folha de São Paulo. E então o nome já há décadas, é Folha de São Paulo. Então, olhando a Folha e tomando um corte de tempo, de uma década de 40, eu comecei a examinar o conteúdo da Folha dessa década de 40, lendo, examinando e comparando, fazendo uma espécie de análise com a infância da minha família, vamos dizer, a família dos Barros Nunes, lá em Floriano. A gente era criança. As crianças já nos seus 6, 8, 10 anos. E fiz essa análise comparativa e acredito, em homenagem, pelo menos a minha ideia é essa, em homenagem à Folha de São Paulo, eu fiz esse artigo, um artigo um tanto longo, no fim acabou dando umas 10, 11, 12 páginas, não sei, e publiquei hoje no nosso grupo da família da Academia de Letras e em outros grupos também, independente deste,
como uma homenagem à Folha e também como uma comparação para estudo, para análise. A gente, criança em Floriano, a gente vivia totalmente alheio, sem saber do que se tratava no mundo. Então, essa homenagem que eu estou prestando à Folha de São Paulo no ano do seu centenário. Também gostaria de dizer aqui, dar um breve depoimento sobre esse problema da crise, da epidemia que graça no Brasil e no mundo. Gente, o perigo é sério, o perigo é muito real e muito presente. Para que tenha uma ideia, é tão grave. Em geral, a gente diz assim: eu estou querendo vacinar, todo mundo está querendo se vacinar. Ninguém se apercebe de que a vacina não impede a pessoa ficar doente. Eu tenho vários amigos, até parentes próximos. Meu irmão, um dos meus irmãos, neste momento, está acamado e tomou vacina. Tomou vacina. E vacina de Oxford. Outro parente meu em Mato Grosso do Sul tomou a vacina 2 vezes. A Coronavac já tinha tomado as 2 doses. Está acamado. Está acamada. Agora, no fundo, isso é um fato. O fato do meu irmão ter tomado a primeira dose foi excelente. É bom. Quem puder tem que se vacinar, sair correndo de casa para se vacinar. Porque é um reforço na hora dessa em que a pessoa, mesmo vacinada, contrai a doença. O meu irmão está saindo bem, relativamente bem, porque já estava vacinado. Senão, ele talvez estivesse sério candidato a embarcar, como embarcou o senador lá de São Paulo, o Olímpio, não tinha se vacinado ainda. Pegou a vacina e embarcou, pegou a doença e embarcou. Após uns 2 semanas. Então, é um assunto muito sério. Aqui mesmo no prédio onde eu moro, é aqui, gente quase que porta comigo com a doença. Tudo cuidado é pouco, independente de estar vacinado ou não. Obrigado, professor. Esse lembrete que eu queria dar aqui aos colegas. Muito obrigado. Fica aí o conselho do professor Jonatas para que quem puder se vacine. Então, vou seguir a ordem aqui e convidar para fazer uso da palavra o poeta Elmar Carvalho. Meus amigos, no dia 17 agora, eu acordei cedo e comecei a me lembrar de um amigo meu. Me lembrei porque eu havia falado nele recentemente, quando eu escrevi um trabalho sobre a minha geração literária. A geração 70, ou geração do mimeógrafo, como preferirem. E eis que, logo depois de eu estar contente em ter me lembrado desse meu amigo de longas datas, desde o início da minha juventude, em Parnaíba, aí eis que eu recebo um WhatsApp do Dr. Luiz Ayrton, em breve será nosso confrade aqui, primo dele, me dando conta que este grande poeta, o poeta Antônio Jorge Costa Carvalho, simplesmente havia suicidado com um tiro de pistola na cabeça. Uma vítima da Covid, não que ele tenha pegado a Covid, mas é que a Covid o deprimiu ou agravou a sua depressão. Conheci o Jorge, um poeta brilhante, um advogado brilhante, em 77, ou 78, mas acho que 77. Ele me visitava na ECT, nos Correios, em Parnaíba, onde eu trabalhava na época, e muitas vezes me levou revista de poemas da vanguarda da poesia que ele adquiriu lá no Recife. Entre as revistas, eu me lembro bem da Gandaia.
E um dia eu fui conhecer a biblioteca dele, na imensa casa dos pais dele, um solar, um casarão, bem na Avenida Presidente Vargas. Depois ele passou para fiscal do Trabalho Marítimo e aí acabaram com a delegacia do Trabalho Marítimo e ele ficou incorporado como fiscal do trabalho. Portanto, era um cidadão que ganhava bem, era um auditor fiscal do trabalho. E em coisas sucessivas da vida, estreitamento da amizade, me encontrei com ele várias vezes, depois participamos do livro Poemagem, que teve um prefácio do Assis Brasil. O livro foi publicado em 1985, o secretário era Aldo Cavalcante, o governador era nosso confrade Hugo Napoleão. Então, no Poemágico havia um prefácio muito auspicioso, muito elogioso do nosso Assis Brasil, nosso confrade, que elogiava todos nós. Ele se admirava do grau de atualização em poesia que nós tínhamos nessa época. E, em particular, elogiou Jorge como um poeta antenado com o que de novo se fazia na poesia brasileira. Mais adiante, ele e eu participamos da coletânea Poemarítimos, prefaciada pelo nosso também confrade Renato Castelo Branco. O fato é que Jorge Carvalho tinha uma profunda criatividade, um verdadeiro malabarismo com as palavras, um ludismo no uso das palavras, nas rimas, nas aliterações, coliterações. Ele seguiu as lições do antiquíssimo... Oi, poeta. Do Carmen Figurato, e assim por diante, do concretismo, ele estava por dentro de tudo. E era um espírita. O que mais me causou perplexidade é porque ele era espírita e o espiritismo condena muito o suicídio. Mas acho que ele está no regaço de Deus porque era um homem bom. Proponho um voto de pesar a ser enviado à família dele. Muito obrigado, poeta Elmar. Logo mais faremos a votação do voto de pesar. Eu passo a palavra pela ordem, que é o doutor Itamar, a seguir, professor Fonseca. Bom dia, professor Pedro. Estou muito feliz porque eu nasci no Vale do Longá e do Gamileira e agora estou também nascido no Vale do Fidalgo, viu, Felipe? O Felipe já foi votado em Alto Longá e ele é muito bem na minha cidade. Muito bem, são 3 assuntos. O primeiro, em relação ao problema do isolamento, professor, é muito difícil. É justamente no ônibus que passou agora não sei quanto tempo em greve, que o pessoal vem buscar o alimento para seus filhos aqui. Então, o problema é muito sério, é muito difícil da gente mudar essa filosofia. O segundo é que nós temos que elogiar o nosso governador, que tem se destacado, que tem de buscar uma solução para o problema da vacina, o problema dos implementos. E, não menos, o Firmino já fez um papel muito bonito na pandemia, quando ele era prefeito, e agora o nosso presidente da Fundação Municipal de Saúde também tem desempenhado. O grande problema nosso, professor, é o Maranhão, que nos deixa sufocado. É o tempo todo chegando o maranhense, não podemos botar esse pessoal para fora. E aí chega o maranhense aqui, chega o pernambucano lá no sul do estado, chega o baiano, chega o cearense, e nós estamos aqui, sufocados. Vamos torcer para que agora, com a liberação da compra das vacinas, que eles compraram não sei quantos milhões, a gente possa ser vacinado, porque, no meu ponto de vista, é a única solução para que a gente possa diminuir a mortalidade. Ontem, fechamos a triste marca de 39 mortos no Piauí. Quero parabenizar ao nosso cientista maior, o neto de longaense, professor Carlos Henrique Nery Costa, que hoje aqui no jornal
tem uma matéria muito bonita e muito bem feita, com embasamento científico perfeito, do isolamento social. Eu queria que todo mundo lesse, porque é uma pérola. Na minha participação no Chá das 5, eu falei muito pouco de um grande cientista piauiense, Hermínio de Brito Conde. Ele é de Piracuruca, tem uma ligação muito grande com o pessoal da Viroca Conde, né, o pessoal do Zé Raimundo Bonambedeiros. Ele foi um dos maiores estudiosos no mundo em tracoma, e inventou, inclusive, um aparelhinho para fazer a drenagem do tracoma. E dizer que a diocese está empenhada, para concluir, no problema do Meduna. O senhor bispo me passou as informações através do padre Fábio, lá da Nossa Senhora do Rosário ali. Eu falei do projeto que tinha sido elaborado pelo Moisés, e a igreja está à nossa disposição para, quando a prefeitura der uma resposta, a gente participar conjuntamente com a igreja. Eles têm ali uma religiosidade muito grande, ali o padre tem uma penetração grande naquele bairro, e eles estão, assim, vibrando com a história da capela. Tem algum detalhe que precisa ser discutido com quem vai fazer a reforma. Tem muita coisa ali, o Nelson deve saber, que estão querendo menos estacionamento, mais não sei o quê, mas a igreja está realmente querendo ajudar. E muito obrigado para quem assistiu a nossa participação no Chá das 5, e dizer que estamos à disposição para falar mais sobre aquilo que a gente faz há muitos anos, né, que é medicina, 40 e tantos anos. Professor Pedro... Contador de causa, contador de causa. Muito obrigado, doutor Itamar, pela sua participação. Foi o entrevistado de quinta-feira do Chá das 5, que está disponível na gravação. A gravação está disponível no grupo de WhatsApp da nossa academia. O link está por lá. É só clicar e ver, rever e compartilhar. Eu passo a palavra ao professor Fonseca Neto, a seguir o professor Felipe Mendes. Eu queria, presidente, colegas, rapidamente fazer um registro aqui para os nossos anais da sessão de hoje, que diz respeito, hoje, estamos aqui assim um pouco para baixo, né, falando muito de silêncios, né? Do silêncio ontem aqui em Teresina, do Abraão Gama. As coisas cotidianas que a cidade cria, suas referências, tá? E algumas que não vêm de raízes, por exemplo, das referências familiares entroncadas e tal, que é o caso dele, do Abraão. E gostaria de, com essa lembrança, estou até concluindo aqui a escrita de um texto sobre isso, lembrar também dois conterrâneos dele, Abraão, que ficou famoso, né, por instituir um negócio em torno de sucos direto da fruta, antes de existir essa coisa de polpa, essa industrialização, há 60 anos, mais ou menos. E gostaria de lembrar, por ser absolutamente pertinente, que o Abraão, que é lá do Maranhão, de São João dos Patos, caríssimo Pedro, o Abraão Gama, ele é conterrâneo de uma outra figura, que também é grande referência nesta cidade, né, com esse tipo de produto. Ele é conterrâneo do Augusto Ferro, que criou o Picolé Amazonas há 60 anos também, mais ou menos, né, e que, assim como o suco do Abraão, o picolé do Augusto Ferro está lá na Rua Amazonas, na Gabriel Ferreira ali. Os netos dele, uma neta, conduzindo o negócio, né, e mantendo a tradição, em que pese está sofisticando a produção para sorvetes e outras coisas. E um terceiro patoense, nessa linha que o Felipe conhece bem, né, é o do pão de queijo Cornélio Evangelista. Quer dizer, que também casou-se com uma árabe da região de Codó, segundo ele me disse certa vez, né? E começou a fazer quibes e tal,
pessoal pensa que é dos Carcamano do Piauí, mas lá da região de Codó, me disse ele próprio, certa vez. Né? E o Cornélio do Pão de Queijo, outro patrões. São 3 figuras que saíram daquela região entre os anos 30 e 40, né? E migraram para Teresina. Encontraram nesse negócio de lancheiras e lanchonetes o que os chineses estão fazendo agora. Né? Quase todo canto de lancheiras do centro de Teresina e até dos bairros está hoje uma presença muito grande de chineses, de orientais. Tá? Então, quero deixar esse registro aqui e fazendo essa associação dessas 3 figuras emblemáticas, né, nessa linha do convívio da cidade de Teresina. Abraão Augusto Ferro, que é o fundador do Mafuá. O primeiro comércio que despejou uma bancada na calçada para vender coisas populares, que é assim que se funda o bairro Mafuá, ainda em 1936. Né? Essa ação do Augusto Ferro, que é o mais velho deles todos. O primeiro que veio de São João dos Passos, antes dos evangelistas famosos, né? Me referi ao Filipe, porque o Filipe, né, foi sorte, né, de uma evangelista muito conhecida, né, de seu Manuel. Bom, então era essa o meu registro para hoje. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor Fonseca, pela participação, pela contribuição que traz também dessas lembranças, dessas memórias, dessas pessoas, desses maranhenses notáveis que melhoraram o paladar e o sabor de Teresina. Eu passo a palavra ao professor Felipe Mendes. Bom dia, presidente, doutora Fides, confrades. Eu quero inicialmente justificar minha ausência nas últimas reuniões, porque eu estive viajando pelo interior para rever ou conhecer nossas cachoeiras. Estive em Pedro II, estive em Alto Longar, revendo a Cachoeira da Campeira e a nascente do Rio Longar, onde tem uma placa do presidente da Associação do Vale do Longar, doutor Itamar. E eu estive há 6 anos lá, estava seca. Hoje está correndo um filetezinho de água, e naquele tempo nós passamos um período de seca no estado. E, de novo, Santo Antônio e outras cachoeiras, de modo que essa é a hora de conhecer as águas do Piauí. E estou aguardando ser chamado em Conceição do Canindé, a barragem Joaquim Mendes, que está perto de Sangrar, onde eu já estou com a mala pronta para ir para lá. Mas, a propósito do nosso Pedro, quando falou, aliás, do Jonatas, que falou da Folha de São Paulo, me ocorreu uma leitura antiga que eu fiz, e que acrescentei alguma coisa, sobre o ânimo, o caráter do Estado em relação à sua imprensa. São Paulo, que é o maior estado, os jornais são Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo. Já o Rio de Janeiro tem a mania de grandeza, o Globo, Jornal do Brasil. E a coisa que acontece no Nordeste, em Pernambuco, é Diário de Pernambuco, no Ceará é Diário do Nordeste. O Piauí, mais modesto ainda, é meio norte. E o Maranhão, pior ainda, porque é o jornal pequeno. De modo que essa é uma digressãozinha rápida sobre os títulos dos nossos jornais, que espelham um pouco do caráter daquela população, daquela gente, né? E, por fim, fazer dar uma notícia. Eu estou finalmente terminando o meu site, né? E espero que neste mês de abril, mais tarde maio, eu possa pedir ao nosso presidente e aos colegas uma data para fazer o lançamento do livro, e-book, e também, já que eu passei muito tempo, eu tenho outro trabalho para ser publicado, que eu enviarei oportunamente ao nosso presidente e à comissão de editorial da academia para o julgamento. Eram essas as minhas colocações. Um abraço e obrigado ao colega confrade Elmar pela fidalguia do seu comentário. Obrigado, presidente. Obrigado, professor Felipe Mendes, pela participação e também pela disciplina cronométrica dos 3 minutos. Então, eu coloco aqui em votação a proposta do confrade Elmar Carvalho sobre o voto de pesar.
para o poeta falecido em Parnaíba. O Pedro pediu a palavra. Posso? 3 minutos. Presidente, poderia me associar 3 minutos? Nós estamos caminhando novamente para o encerramento da sessão. Eu não vi você pedindo. Vamos querer que você fale, para você não ficar chateado, como ficou da outra vez. Quero sempre. Então, eu preciso só que você me comunique o que quer falar. Nós fazemos questão de ouvi-lo, você sempre traz boas contribuições, não é prolixo, cumpre o tempo direitinho, tudo isso aí é muito favorável à sua participação. Então, eu adio aqui o momentinho da votação da proposta do poeta Elmar para ouvir o confrade Plínio Macedo. Bom dia, prezado presidente Zódio, bom dia, prezados confrades e confreiras, prazer renovado estar aqui. Gostaria de usar meus poucos 3 minutos, primeiro agradecer ao presidente pela sua generosidade comigo, usar os meus 3 minutos para inserir dentro dessa pauta. Lamento externar aqui a minha preocupação, mas pelo momento caótico que se encontra o país, infelizmente, nós estamos com uma situação crescente, alarmante, da pandemia, com números crescentes no país todo. Essa é uma situação muito preocupante. Nós estamos numa outra situação real do país. O caos do sistema hospitalar do país. O caos, repito, do sistema hospitalar do país. Portanto, a situação é tão dramática que realmente ultrapassou 100% de ocupação de leitos em UTIs no país. Tem centenas de pacientes em fila de espera sem vaga. Já foi notificado agora, recente no país, em várias regiões do país, morte de pacientes sem sequer conseguir uma internação. E de pacientes humildes a pacientes ilustres. Nós temos aí o caso do senador, ex-governador do Goiás, que morreu numa ambulância antes de conseguir uma vaga de internação. Nós temos casos em São Paulo, notificado, inclusive reconhecido pelo próprio prefeito Bruno Covas, do primeiro caso de morte em São Paulo, antes de conseguir uma internação. Nós temos casos no Piauí, notificado na Folha de São Paulo, de situação do paciente com óbito. E, lamentavelmente, não são números isolados. Esses números estão crescentes. Nós estamos nos aproximando de 300 mil mortes, ou seja, 1/3 da população piauiense faleceu no país nos últimos 12 meses. Isso é um momento de verdadeira guerra, um momento caótico, preocupante. A nossa vacinação, que é o grande trunfo, um deles, dos 3 trunfos, ainda se encontra em torno de 5%. Portanto, numa faixa de 200 a 300 mil vacinados por dia. Nós temos estrutura, o Brasil é reconhecido mundialmente para ter uma estrutura vacinal acima de 1 milhão de pacientes. Nós estamos com menos de 1/3 da capacidade que o nosso país tem. Portanto, é muito preocupante. Vacinação não implica ainda em imunização. Vacinação passa por uma primeira dose, seja ela Coronavac, seja AstraZeneca, de Oxford, uma segunda dose. Após a segunda dose, 14 a 28 dias é que estaria, então, teoricamente, com a imunização. Isso é importante deixar muito claro por isso. Porque o fato de estar com a primeira dose, ou até mesmo a segunda, e não ter esse tempo hábil de imunização de 14 a 28 dias, em média 21 aí, estaria ainda precoce. Outro aspecto, não se resume só a isso. A questão do confinamento, a questão realmente da cooperação, dessa aglomeração, esse negacionismo que o país se encontra, que é muito lamentável mesmo. E, além disso, a questão realmente dos cuidados universais e primários de higiene, o uso adequado de máscara, realmente cobrindo nariz e boca. Esse é um aspecto que tem que ser bem ressalvado. O outro aspecto que eu gostaria de colocar aqui na pauta, registrar, lamentar, notificar, é a partida hoje do professor da Universidade Federal do Piauí aposentado, o professor do curso de odontologia da UFP,
que partiu hoje, e que, na verdade, deixa-nos um registro, uma falta, ou seja, pela sua contribuição, não só ao curso, mas à sociedade piauiense, e que, na verdade, a gente tem só a lamentar, e no que eu considero e solicito que pudesse constar nessa pauta, nessa ata, esse registro aqui dos nossos anais. E, por último, para não ficar só notícia ruim, uma notícia boa. A minha parceira científica e literária, Marina Barguil Macedo, foi agora realmente mais uma premiação nacional pela Sociedade Paulista de Reumatologia, onde ficou no 2º lugar no Reuma Quiz, numa competição de 176 médicos concorrentes, reumatologistas, e é uma premiação importante, que é um reconhecimento nacional. O Reuma Quiz ficou em 2º lugar, foram 3 premiados e ela ficou em 2º lugar. Eu agradeço ao presidente pela generosidade em conceder um pouco de tempo para mim. Um grande abraço a todos os confrades e confreiras. Doutor Plínio, muito obrigado pela sua participação. De fato, a Academia Piauiense de Letras pode fazer muito esqueceu de falar em relação que o colega faleceu, COVID, em relação à Covid, mas não há dúvida de que este é o tema, o assunto do momento em todo o país e em todo lugar. É o mais urgente, é o mais dramático e é o de maior relevância no momento em todo o país. Então, obrigado aí pela participação, doutor Plínio, pela contribuição. Confrade, só a preocupação. O nosso colega aposentado da UF é Cláudio Moreira do Rego, conhecido de muitos piauienses. Professor aposentado da Federal de Piauí. Cláudio Moreira do Rego. E fica a preocupação, aumenta ainda mais, que enquanto explodem os casos de Covid no país todo, há também as notícias de desativação de leitos. Daí essa sobrecarga, porque os leitos já eram poucos, ficaram menos ainda, com aquele intervalo da campanha eleitoral. Eu queria consultar se eu esqueci de anotar alguém mais que pediu a palavra, como eu ia fazendo agora, atropelando novamente o doutor Plínio. Eu quero ver se mais alguém pediu e eu não... Doutor Nildomar. Pediu a palavra, doutor Nildomar. Então, eu concedo a palavra ao doutor Nildomar, inicialmente pedindo desculpas por não ter anotado e não ter visto. Não, senhor presidente, caros confrades e confreiras, realmente eu não fiz o pedido porque eu já ingressei na internet com demora, porque estava com dificuldade. Então, eu estou pedindo aqui fora do espaço reservado aos colegas. Apenas para dizer que, para aqueles que querem que eu perpetue mais um pouco, que tomei a vacina, a primeira dose, e a segunda será no dia 2 de abril. Queria também pedir só uma informação à doutora Fides, que eu estou escrevendo um livro de nome Retalhos de Memórias, e nesse livro eu registro a minha passagem pela OAB. E estou com um pouco de dificuldade. Parece-me que eu fui vice-presidente dela ou foi do Deusdete. Eu acho que fui vice-presidente dela. É verdade, doutora Fides? Bom, queria também... Exatamente. No mandato, 87, 89. Eu fui vice-presidente. Tá, muito obrigado. Queria só apenas mostrar a capa do livro que está sendo feita. A capa é esta aqui. Bom, espero que eu chegue ao final deste livro, se a vacina fizer o efeito desejado. Muito obrigado. Obrigado, doutor Nildomar. Desculpa por não ter anotado aí o pedido de participação. Parabéns pelo livro. Não apenas a vacina funciona, como o vírus também não chega nem perto do senhor, nem de nenhum dos nossos confrades, da nossa família, de ninguém. Vamos também
torcer para isso. Então, eu coloco mais alguém, eu acho que, não sei se o Nelson já saiu, se ele queria falar. Eu acho que ele já saiu da sessão. Então, vamos votar a proposta do confrade Elmar para o voto de pesar para o poeta parnaibano. Os que aprovam permanecem. Poderia associar o voto também ao professor aposentado Cláudio Moreira do Rego, presidente? Permite? Muito bem. Então, estão aprovados, os confrades levam os nomes e os endereços mandam para a academia, deixam no grupo, e de alguma forma mandam aí como é que a gente encaminha o voto de pesar, nome completo, direitinho, endereço, e a academia tomará as providências para a remessa. Professora Fides, algum assunto administrativo a senhora queria falar? Em toda a sessão, a senhora e eu fazemos como padre e como pastor. A gente nunca esquece de passar a bacia. Bom, eu tenho só notícia boa, porque nós já conseguimos consertar o teto da academia, pelo que eu sei, não está mais havendo goteiras, que foram muito perigosas ao nosso acervo, e já está acertado com a pessoa que eu contratei para fazer uma limpeza no teto e fazer uma substituição das telhas, porque há muita telha, não sei como aquele teto não arriou, da quantidade de telhas que havia lá no forro, entre o forro e a cobertura. Então, ele vai fazer essa retirada agora e vai substituir as telhas velhas por essas telhas que estão em bom estado. E, com isso, nós vamos melhorar bastante a situação de acomodação da nossa academia. Também, uma boa notícia é que agora os colegas podem entrar tranquilamente, não aconselho que fiquem entrando muito na cozinha, mas agora nós vamos ter uma cozinha que não fica com os objetos, os copos, tudo em cima de pedra. Nós já temos os armários da cozinha já colocados, e ela está muito bonitinha. A cozinha hoje está decente. Pelo menos o nosso presidente aprovou. Não sei se ele já foi pessoalmente lá examinar o mobiliário. Então, tudo vai ficar organizado e é a minha parte. Não espero elogios, porque eu estou apenas cumprindo o meu dever. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Fides, pelas informações, também pelo trabalho que faz em nossa academia. Então, agradeço a participação de todos e informo que no próximo sábado a sessão será dedicada à Faculdade de Direito do Piauí. O professor Nelson Neri fará a palestra em nome da academia sobre a criação, a fundação e também o funcionamento da Faculdade de Direito do Piauí, embrião da nossa Universidade Federal do Piauí. Declaro encerrada a sessão, desejando a todos um bom sábado e um bom final de semana. Igualmente. Saúde.